Olá, gente, tudo bem? Eu vou aqui explicar agora o Present Perfect, como eu tinha prometido lá na atividade. Esse vídeo é para tirar umas dúvidas, explicar um pouco aqui o assunto, para vocês poderem responder o exercício, tá? E vão deixar no caderno. Então, Present Perfect Tense é um tempo verbal, tá? Que fala de coisas que aconteceram no passado. Antes desse tempo, antes das aulas pararem, nós estávamos estudando o Simple Past, passado simples, que fala de acontecimentos que ocorreram no passado em um momento definido. A gente normalmente fala nas frases semana passada, no ano passado, na segunda-feira, no dia tal. E aqui agora, esses acontecimentos do passado têm duas diferenças. As situações de uso são: esse tempo verbal é usado para falar de acontecimentos que ocorreram no passado, mas seus efeitos duram até o momento presente. Como assim? Por exemplo, eu posso falar, eu sou professor desde 2002. É um fato que começou a acontecer em 2002 lá no passado, mas vem até agora, até o momento presente. Se eu for falar de algo assim, eu tenho que usar essa conjugação de verbos aqui, present perfect. Segunda situação, usado para falar de acontecimentos que ocorreram em um passado indefinido, quando não mencionamos quando a ação aconteceu, quando o fato aconteceu, mas sim o que aconteceu. Então a gente não diz se foi semana passada, se foi ontem, se foi mês passado, só fala o que aconteceu. A estrutura básica das frases é o seguinte: apesar de as frases poderem ser grandes, é um texto e tudo mais, mas o trechinho que vai estar conjugado o verbo no present perfect vai ter sempre essas três coisas aqui, ó. Sujeito, que pode ser um pronome, né? Pode ser eu, nós, vocês, ele, né? I, you, he, she, it. Ou não, ou pode ser os meninos, o professor, a criança, o sujeito que vai conjugar o verbo, né? Aí depois na parte do verbo a gente vai ter na verdade dois verbos. O verbo auxiliar, que é has ou então have, e o verbo principal, que vai estar no particípio. Como é que é isso? Dependendo do sujeito, eu decido se vou usar has ou have. Então é muito simples, é só você decorar quando você tem que usar has, porque todas as outras situações você vai usar o have. Então quando é que eu uso has? É quando esse sujeito aqui, ó, que conjuga o verbo auxiliar, ele é a terceira pessoa do singular. Ele ou ela ou algum equivalente de ele ou ela. Algum sujeito que funcione igual a ele ou ela. Quando o sujeito é assim, a forma do verbo auxiliar é has. E quando o sujeito é qualquer outro, que não é terceira pessoa do singular, por exemplo, eu é a primeira pessoa, eles é a terceira do plural, nós é a primeira do plural. Para todos esses, eu usaria a forma have do verbo. Has eu só uso quando o sujeito é terceira pessoa do singular, ele ou ela. E aqui, depois do have ou has, vai vir o verbo principal no particípio. Como é um verbo no particípio? Pode ser de duas formas. Se ele é um verbo regular, aqui travel, a gente acrescenta ed no final dele. Ed. Se ele já terminar com a letra E, bota só o D. No caso de terminar com a letra Y, aí tem duas situações. Se esse Y tem antes dele uma consoante, aí a gente tira o Y e coloca IED no lugar. Agora, se o Y tiver uma vogal antes, aí a gente não tira o Y e acrescenta só o ED, que é a regra geral. Se o verbo for irregular, como began, aqui na letra B, aí a gente vai olhar como é que é esse verbo na forma base dele e procurar o particípio dele numa lista de verbos irregulares, porque esses verbos não seguem regra. Então aqui embaixo nos asteriscos, ó, depois dos dois exemplos, verbos regulares como travel ficam no particípio com o acréscimo de ed. Então traveled é o particípio de travel. A gente, lembrando, tem que usar o particípio depois do have ou has. Já os verbos irregulares, aqui no segundo asterisco, como begin, tem sua forma de particípio na lista de verbos irregulares. Quando a gente vai lá na lista, como eu já mostrei no vídeo anterior, e procura begin na forma base, na coluna da forma base, lá na terceira coluna do particípio, a gente vê que o particípio de begin é began, com U.
certo? Então, por isso que aqui ficou Mike has traveled, porque esse verbo é regular, e aqui my classes have begun, porque esse verbo aqui, o particípio dele é irregular. Vamos à tradução, então. Mike é um sujeito, né, uma pessoa, então eu escrevo o nome dele, igual. Has traveled, esses dois verbos vão ser traduzidos como um só em português. E o significado vai ser sempre do segundo aqui, ó, viajar. Como é no passado, Mike viajou e depois, ó, para o Rio de Janeiro. Pronto, traduzimos a frase. Mike é o sujeito, has traveled, viajou to Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro. Vamos ver essa outra aqui, ó. My classes quer dizer minhas aulas, tá? Esse sujeito minhas aulas, vamos pensar aqui. Ele é terceira pessoa do singular ou não? A gente tem que saber disso para saber se usa have ou has aqui agora, né? Aqui já está o have, vocês já estão vendo. Mas por quê? Porque minhas aulas é a mesma coisa que eles, ou elas no caso, né? Terceira do plural. Então eu não vou usar o has, eu uso o have aqui. E o have begun? Begun é o particípio do verbo começar. Vocês já vão ter visto lá na lista dos verbos irregulares. Então as minhas aulas começaram, já que é no passado, né? Have begun, começaram, porque a gente pega o significado aqui de begun, ou begin, que é começar. Minhas aulas começaram quando? Em fevereiro. Pronto. Traduzimos os dois exemplos, que são duas afirmações no present perfect. Agora, escreva as orações abaixo, em inglês no present perfect. Tenho 4 orações em português. O verbo principal de cada uma já está no parênteses. O que eu tenho que fazer, como é que é o procedimento? Principalmente olhar o verbo na lista dos verbos irregulares. Se esse verbo estiver lá, você olha como é o particípio dele na coluna do particípio. Se ele não estiver lá, é porque ele é regular, a gente vai aplicar a regra ED no final dele. Então, vamos aqui, ó. Eu comprei uma casa. Como é que é esse eu em inglês? Pensa aí. I, né? Pronome eu, I, o I maiúsculo. Aí agora eu tenho que usar have ou has. Aí vem a pergunta, esse sujeito I, ele é a terceira pessoa do singular? Não, ele é a primeira pessoa do singular, eu, né? Então, se não é terceira, eu uso have. Aí o verbo by, você foi lá na lista dos verbos irregulares e viu que ele era irregular, ele está na lista. Então, quando você foi na coluna do particípio, viu que o particípio dele é bought. Uma, em inglês, é o A sozinho, e casa, como é que é? House. Pronto. Então, eu comprei uma casa, I have bought a house. Sujeito eu, comprei a have bought, porque o verbo comprar é buy e o particípio dele é bought. Então, have bought. Uma casa, a house. Vocês vão fazer a mesma coisa com a letra B, C e D. Vão olhar o verbo na lista. Se tiver lá, anota como é o particípio dele, anota como é o particípio desse e o desse. Os que não tiverem na lista dos verbos irregulares é porque são regulares, mas vocês vão aplicar ED no final dele. Ou alguma daquelas regrinhas mais específicas que eu falei ali nos exemplos. Qualquer coisa é só voltar um pouquinho o vídeo. Bom, aqui nós temos a forma afirmativa, interrogativa e negativa. Porque a gente sempre mostra essas 3 formas quando fala de conjugar verbos em inglês. Porque o modo de conjugar em inglês às vezes tem diferenças da forma que a gente faria em português. Lembrando até que esse tempo verbal nem existe em português. Então, tem algumas diferenças que a gente tem que saber. Principalmente sobre a ordem das palavras na frase. Na forma afirmativa aqui, ó, Mike has traveled to Rio de Janeiro, a ordem das palavras é a mesma que a gente teria em português. Ó. Mike, né? Has traveled. Has traveled. Quer dizer, viajou, porque travel é o verbo viajar, né? Viajou para o Rio de Janeiro. Pronto. Frase afirmativa. Sujeito, have, verbo no particípio e o complemento. Agora, para perguntar, forma interrogativa, o que é que mudou aqui, ó, na ordem das palavras? Dá uma olhada. O que muda é o seguinte, o sujeito, que nesse caso é Mike, e o has ou have, que vai ficar antes do sujeito. A gente vai inverter, ó.
Aqui é sujeito, has, verbo no particípio, e aqui é has, sujeito e verbo no particípio. Então, qual a tradução dessa frase, que é igual a essa, só que agora é a pergunta? A tradução é a mesma. Mike viajou para o Rio de Janeiro, só que agora é pergunta, tem que ter uma interrogação, que é aquele sinal que ninguém nunca usa quando faz perguntas no WhatsApp. A interrogação. Mike viajou para o Rio de Janeiro? Para negar também é muito fácil. A gente vai acrescentar só o not entre o have ou has e o verbo no particípio. Então, Mike has not traveled to Rio de Janeiro. Vai ficar Mike não viajou, né, para o Rio de Janeiro. Lembrando que o has traveled é o viajou. E has not traveled é não viajou. Ok? Tudo bem. Temos aqui uma questão de exercício e um textinho para vocês traduzirem, certo? Então vamos lá. Complete as frases com a conjugação dos verbos no present perfect. Foi o que eu acabei de mostrar, conjugação. E traduza para português. Então, primeira coisa é a gente saber quem é o sujeito, né? Aqui é Morgan, que é um nome de pessoa, um nome masculino. Logo, funciona como ele, né? Jimmy e Melissa são duas pessoas. Seria o equivalente a eles. I é eu, é a primeira pessoa do singular. We é nós, é a primeira pessoa do plural. Vou fazer a letra A, vocês fazem o resto em casa, certo? Vou deixar isso aí no caderno. Bom, a frase é Morgan comprou um bonito vestido. O verbo comprar, inclusive, já foi usado em outra frase antes ali. A gente já sabe que ele é irregular, então o particípio dele está lá na lista dos verbos irregulares. Morgan é terceira pessoa do singular? Sim. Então aqui eu uso o que? Have ou has? Pensem aí. É has, exatamente. É Morgan has. Aí aqui o particípio de buy é bought. Morgan has bought a beautiful dress. Morgan comprou um bonito vestido. Então essa é a tradução. Aí vocês vão colocar aí abaixo, certo? Morgan comprou um bonito vestido. Morgan queria dar a namorada dele, comprou um vestido, né? Morgan comprou um bonito vestido. Vocês vão fazer a mesma coisa com a letra B, C e D. No primeiro espaço vai ser have ou has. No segundo espaço vai ser esse verbo que está no parênteses, no particípio. Se for irregular, o particípio está na lista. Se não for, acrescenta ED, só o D, ou IED no caso do Y, com consoante antes. Detalhe, a letra C aqui tem not mais study. Então quer dizer que essa frase vai ser negativa, certo? Negativa. O not vai estar perto de alguma das duas palavras aqui, certo? Você bota ou junto dessa ou junto dessa. Veja nos exemplos e decida. Aqui nesse texto, vocês vão traduzi-lo e vão tentar identificar quais são as partes aí que tem frases no present perfect, certo? Vou dar só uma dica, só a primeira frase. Ó. Aqui tem uma, ó. I have read. Eu li. Read é o verbo ler. Have read, eu li no jornal que... Aí tem o resto aí. Vocês vão tentar se guiar pela explicação que eu dei da conjugação para ficar mais fácil de entender quando for traduzir. Ó. Aqui já tem um pedacinho no present perfect. Sujeito, have e um verbo no particípio. Esse é irregular. Então vocês vão olhando onde é que tem um sujeito, um have ou has e um verbo no particípio logo na frente. Aí vão tentar traduzir. Às vezes o verbo aqui ele já está aparecendo no particípio. Não é que vocês vão procurar na lista ou acrescentar ED. Ele já está no particípio do jeito que está lá na lista, né, dos verbos irregulares, ou já está com ED. Então, seu trabalho aqui não é mais conjugar, é entender. Então, vocês vão tentar traduzir aí. No outro momento, eu informo a tradução para vocês corrigirem. Mas lembrem-se, nesse período agora de aulas à distância, vai valer a consciência de vocês. Se vocês quiserem só pegar isso aí no Google Tradutor, vocês vão pegar, mas não vão aprender. Agora, depois, quando as aulas voltarem, aí a gente vai fazer prova. Isso aí já foi determinado pela Secretaria de Educação. Então é importante tentar fazer mesmo, tentar aprender mesmo. Porque depois vai ter prova e vai ter uma revisãozinha
tá, desses conteúdos, mas a gente não vai ter tempo de dar todas as aulas com todo o tempo que a gente tem normalmente, né? Então é bom tentar aprender agora para quando voltar já ter uma base, certo? Bom, gente, então é isso aí. A explicação tá aí, façam um exercíciozinho, tentem compreender o assunto, tá? E até a próxima. Valeu!